Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí. Hoje a gente vai explorar um conceito fascinante, o poder do eu sou. Hum, E como ele pode, moldar a nossa realidade. A gente Tá. vai usar os ensinamentos do Neville Goddard para isso. Legal. E vamos tentar desvendar como essa afirmação, que parece tão simples, né? Sim. Se conecta com histórias e figuras bíblicas, Interessante. revelando um potencial, É. assim, de transformação incrível. Incrível. Será que a Bíblia pode ser vista como um drama psicológico? Uma boa pergunta. A gente pode, decretar coisas nas nossas vidas. É. E o que significa nascer de novo nesse contexto? É. Muita coisa pra gente discutir, né? É, tanta coisa. Preparem-se para uma jornada intrigante. O Neville Goddard, ele nos convida a repensar a forma como a gente vê a Bíblia. Ele interpreta ela não apenas como um registro histórico, Certo. mas como um guia para a transformação interior. Tem. Um mapa para nossa mente. Ok. E essa jornada começa com a gente entendendo o poder do eu sou. Interessante essa ideia da Bíblia como um mapa da mente, né? Explica melhor como funciona essa interpretação. Imagina a jornada do povo de Israel, do Uhum. Egito para Canaã. Certo. Para Goddard, essa história ela simboliza a nossa própria jornada interior, Tá. do estado de limitação para a liberdade, da escravidão mental para a terra prometida, sabe? Entendi. Da realização dos nossos desejos. Então, os desertos do Egito seriam nossos medos, crenças limitantes, tudo aquilo que nos impede de alcançar nossos sonhos. Isso. E Canaã seria a realização plena do que a gente deseja. Exatamente. Esse. E o eu sou é a chave para essa jornada. Para Goddard, essa afirmação ela vai muito além de meras palavras, sabe? Sei. É a declaração da nossa verdadeira natureza, Aham. do nosso poder como criadores da nossa realidade. Uau. Semelhante às grandiosas declarações eu sou de Deus na Bíblia. Sim, sim. Tipo, eu sou o alfa e o ômega. É verdade. Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendi. É. Mas e como podemos aplicar esse poder do eu sou na prática? É só sair por aí declarando o que a gente quer. Não é tão simples assim. Requer um processo de mudança de consciência. Uhum. Uma verdadeira reprogramação mental, sabe? Sei. Goddard defende que Deus, ou a força criadora, reside dentro de cada um de nós. Entendi. Não se trata de uma entidade externa, Aham. a qual a gente implora, Certo. mas da nossa própria consciência. Nossa. Lembra da frase de Jesus? É. Eu e meu pai somos um. Eu e meu pai somos um. Que interessante. Quer dizer que a gente tem o poder de Deus dentro da gente. E como essa frase se conecta com eu sou? É justamente essa a grande sacada. Pai representa a consciência pura, a fonte de tudo. E filho é a nossa individualidade, Certo. a manifestação dessa consciência no mundo. Entendi. Quando Jesus declara, eu e meu pai somos um, Sim. ele está demonstrando a unidade entre a consciência individual e a consciência universal, sabe? Sim. Revelando o poder criativo que reside em cada um de nós. Uau. É muita coisa para processar. Então, para manifestar o que a gente quer, a gente precisa primeiro reconhecer essa divindade interior, essa força criadora que reside na gente. Exato. É como se a gente acessasse a fonte do poder criativo. Aham. E aí entra a prática da assunção, que é Certo. fundamental nos ensinamentos de Goddard. Certo. Para manifestar um desejo, não basta apenas desejar. Uhum. É preciso assumir a sensação de já ter. Viver como se já fosse realidade. Viver como se já fosse realidade? Mas como fazer isso se ainda não é? Parece complicado. Parece, mas não é. Imagina a história de Daniel na cova dos leões. Sim. Ele estava numa situação terrível. É. Mas em vez de se entregar ao medo, Aham. ele focou na sua fé, É. na sua conexão com Deus. Uhum. Que para Goddard seria a sua própria consciência. Entendi essa. Fez o sorrow. Daniel se manteve firme na convicção de que ele estava protegido. E, como sabemos, os leões não tocaram. Lembro dessa história. Ele olhou para a luz, ignorando o perigo ao redor. Seria como focar na solução, naquilo que a gente quer, em vez de alimentar o problema. Perfeitamente. É como se Daniel tivesse assumido sua segurança, sua proteção divina, mesmo cercado de leões. E essa assunção é a chave para a gente manifestar os nossos desejos. Certo. É preciso sentir a realidade que a gente quer criar, não apenas mentalizar. Interessante. É como se a gente enganasse a nossa mente, fazendo ela acreditar que a gente já tem o que quer. Mas
E se a gente ainda não consegue sentir essa realidade, como a gente, força essa sensação, Aí entra a técnica de fechar a porta, fechar a porta. Nunca tinha ouvido falar disso, me explica melhor. que é fundamental para a prática da Assunção. Certo. Goddard usa a metáfora do orar ao Pai em secreto para ilustrar essa técnica. Ok. É um exercício de concentração e visualização. Imagina que você fecha a porta do seu quarto, se isolando do mundo exterior, de todas as distrações. Sim. Nesse espaço de quietude, Ah, você se conecta com a sua consciência, certo. com o seu eu sou, e visualiza o seu desejo como se ele já fosse real. Então é como uma espécie de meditação, tipo um retiro mental para se conectar com o nosso eu sou. Exatamente. Ah. É nesse momento de introspecção que você planta a semente do seu desejo na sua consciência, Certo. nutrindo ela com a energia da Assunção. E como saber se a gente está fazendo visualização da forma correta? Tem algum segredo? O segredo está em sentir a naturalidade da cena que você está visualizando. Certo. Imagina os detalhes, as cores, os sons, os cheiros. Sim. Como se você estivesse realmente vivenciando aquele momento. Se a visualização parecer forçada ou artificial, é sinal de que precisa ser ajustada. Faz sentido. Ah, Mas e a questão da fé? Qual o papel dela nesse processo? E por falar em introspecção, você já parou para pensar na importância da gente entender os símbolos bíblicos para desvendar o poder do eu sou? Sim, essa é uma das partes mais intrigantes dos ensinamentos de Goddard, né? Ele usa figuras como a Maria de um jeito totalmente diferente do que a gente está acostumado. Exato, ele vai além da interpretação literal e enxerga as figuras bíblicas como representações de estados de consciência. Morio, por exemplo, simboliza a consciência, pura consciência virgem livre de crenças limitantes. Interessante. E como essa interpretação se conecta com o poder do eu sou e a nossa capacidade de criar a realidade? Maria, como a virgem receptiva, representa o nosso potencial criativo, nossa capacidade de dar à luz novos desejos e novas realidades. Ela é a representação da fé inabalável da receptividade àquilo que a gente deseja manifestar. Então, para a gente manifestar os nossos desejos, a gente precisa se conectar com essa consciência pura, essa Maria interior. exatamente. É como se a gente fizesse uma limpeza mental, se livrando de tudo que impede da gente criar a realidade que a gente quer, assim como Maria se entregou ao chamado divino sem questionamentos. Mas como a gente pode fazer essa limpeza na prática? É como se a gente tivesse que desconstruir tudo que aprendeu até agora. Não necessariamente desconstruir tudo, mas sim questionar as crenças que nos limitam. É preciso identificar os padrões de pensamento, as emoções, as reações que nos sabotam e impedem da gente alcançar o que a gente deseja. É como se a gente tivesse que reformar nossa casa mental. Trocar os móveis velhos, pintar as paredes, abrir as janelas para a luz e entrar, assim como a gente faz em uma reforma de casa. Perfeito! E para realizar essa reforma interior, a gente pode usar as técnicas que Goddard nos ensina, como a visualização, a assunção, a gratidão. E a gente pode se inspirar nas histórias bíblicas também, né? Observando como os personagens lidaram com seus desafios, usaram a fé para superar as dificuldades. Com certeza. As histórias bíblicas, quando interpretadas como metáforas, são um rico material para a gente aprender sobre a natureza humana e o poder da mente. Elas nos mostram que, por mais difíceis que sejam as situações, a gente sempre pode encontrar uma saída, uma solução, desde que a gente se mantenha conectado com a nossa fé, com o nosso eu sou. Falando em figuras bíblicas, a lenda Maria Goddard também usa a figura de Jesus de uma maneira simbólica, né? Qual a interpretação dele para Jesus? Para Goddard, Jesus representa o estado de consciência daquilo que a gente deseja ser a manifestação do eu sou em ação. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está nos mostrando que a gente tem o poder de escolher o nosso caminho, de definir a nossa verdade, de criar a vida que a gente deseja. E a ideia de que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, como o Goddard interpreta isso? Para ele, a crucificação é uma metáfora para a necessidade da gente morrer para o nosso antigo eu, para as nossas crenças limitantes, para tudo aquilo que impede da gente viver a vida que a gente quer. É um chamado para a gente abandonar os velhos padrões e se abrir para uma nova consciência. Então a ressurreição seria o renascimento para uma nova consciência livre das amarras do passado. Uma nova vida, um novo eu. Exatamente. É como se a gente abandonasse a nossa velha casca e emergisse como uma nova criatura livre das amarras do passado, assim como uma borboleta que sai do casulo. E como a gente pode aplicar essa ideia de morte e ressurreição na nossa vida? Parece um conceito um tanto radical. É radical no sentido de transformação. Todos os dias a gente tem a oportunidade de morrer para aquilo que não nos serve mais e renascer para uma nova versão de nós mesmos. A cada decisão consciente que a gente toma,
A cada hábito que a gente muda, a cada crença limitante que a gente desafia, a gente está se aproximando da nossa verdadeira essência, do nosso eu sou. Que interessante. Então, nascer de novo seria um processo contínuo, um estado de constante transformação e evolução. Exatamente. E a beleza disso é que a gente nunca chega ao fim da jornada. Sempre tem algo novo para aprender, para descobrir, para experienciar. É uma jornada de constante expansão da consciência. E o mais importante é que a gente tem o poder de escolher a direção que a gente quer seguir, qual caminho trilhar, com a história escrever. Isso aí. A gente é o capitão do nosso navio. A gente decide para onde quer e quais mares quer navegar, quais tempestades quer enfrentar. E a gente pode usar os ensinamentos de Goddard como um mapa para nos guiar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Falando em mapa, me lembrei de um ponto crucial dos ensinamentos de Goddard, a ideia de que a gente atrai para a nossa vida aquilo que acredita ser verdade. É como se a gente emanasse uma energia que atrai aquilo que vibra na mesma frequência. Sim. Esse é um dos pilares da filosofia de Goddard. A nossa consciência funciona como um imã, atraindo as experiências que estão alinhadas com as nossas crenças. Se a gente acredita que a vida é difícil, a gente vai atrair situações difíceis. Se a gente acredita que a vida é abundante, a gente vai atrair situações abundantes. E para a gente mudar a nossa realidade, o primeiro passo é mudar nossas crenças. É como se a gente tivesse que reprogramar nosso sistema de crenças. Exatamente. E para a gente reprogramar nosso sistema de crenças, a gente precisa, antes de tudo, ter consciência delas. E como a gente pode fazer isso? É como se a gente tivesse que escravar nossa mente em busca dessas crenças. É um processo de autoobservação, de prestar atenção aos nossos pensamentos, sentimentos e reações. A gente precisa analisar como a gente se sente em relação às diferentes áreas da nossa vida. Trabalho, relacionamento, saúde e finanças. A partir dessa análise, a gente pode identificar as crenças que nos limitam e aquelas que nos empoderam. E como a gente pode diferenciar as crenças que nos limitam daquelas que nos empoderam? Existe algum critério? Um bom critério é observar como a gente se sente quando pensa em determinada crença. Se a crença nos causa medo, ansiedade e insegurança, é provável que seja uma crença limitante. Se a crença nos causa entusiasmo, alegria, confiança, é provável que seja uma crença empoderadora. Faz sentido. É como se as crenças limitantes nos mantivessem presos ao passado, enquanto as crenças empoderadoras nos impulsionassem para o futuro que a gente deseja criar. Exatamente. E uma vez identificadas as crenças limitantes, a gente pode começar a questioná-las. É como se a gente as colocasse no banco dos réus e analisasse as provas contra elas. Que interessante. E quais perguntas a gente pode fazer para interrogar essas crenças limitantes? A gente pode perguntar, essa crença é realmente verdadeira? Ela tem base na realidade? Ela me serve? Ela me ajuda a criar a vida que eu quero? Se a resposta for não para todas essas perguntas, o que a gente faz com essas crenças limitantes? Simplesmente as descarta. É importante reconhecer que as crenças limitantes, em algum momento da nossa vida, nos serviram de alguma forma. Elas nos protegeram, nos ajudaram a lidar com situações difíceis. Mas se elas já não nos servem mais, a gente precisa se libertar delas. E como a gente pode fazer isso? É como se a gente tivesse que desaprender algo que estava profundamente enraizado na gente. A gente pode usar as técnicas que Goddard nos ensina para substituir as crenças limitantes por crenças empoderadoras. A gente pode usar a visualização, a afirmação, a gratidão. Mas como a gente pode ter certeza de que as novas crenças vão se fixar na nossa mente? É como se a gente tivesse que reprogramar nossa mente, não é? É exatamente isso. É como se a gente instalasse um novo software na nossa mente. Um software que nos permita criar a realidade que a gente deseja. E esse novo software é baseado na crença de que a gente é poderoso, de que a gente é capaz de criar a vida que a gente quer. Essa é a essência do eu sou, não é? A crença inabalável no nosso poder de criar a nossa realidade a partir da nossa consciência. Exatamente. E essa crença está fundamentada na ideia de que a gente é o eu sou, a consciência divina que cria e manifesta tudo que existe. E como a gente pode acessar essa consciência divina, esse poder criativo que reside dentro da gente? É como se a gente tivesse que despertar para essa realidade. Através da prática da experimentação da fé. A gente precisa se permitir acreditar que é capaz de criar a vida que quer e começar a agir de acordo com essa crença. A cada passo que a gente dá nessa direção, a gente se aproxima mais do nosso eu sou. E a gente pode se inspirar nos exemplos de pessoas que já realizaram seus sonhos, né? Observar como elas pensam, como agem, como se conectam com o seu poder interior. Com certeza. Existem inúmeros exemplos de pessoas que transformaram suas vidas usando o poder da mente da fé do eu sou. Elas nos mostram que é possível realizar qualquer sonho, por mais impossível que pareça. Esses exemplos nos inspiram a acreditar que a gente também pode alcançar o que deseja, que não existem limites para o poder da mente humana. Exatamente.
E a jornada de cada um é única, com seus desafios e suas conquistas. O importante é manter o foco naquilo que a gente quer criar e confiar no processo. E nesse processo a gente pode se apoiar mutuamente, né? Compartilhar experiências, dúvidas, aprendizados para que a jornada seja mais leve e inspiradora. Com certeza. A troca de experiências é fundamental para o nosso crescimento. A gente pode aprender muito uns com os outros e se fortalecer mutuamente. Afinal, a gente é tudo um conectado pela mesma energia, pela mesma consciência divina. E por falar em troca de experiências, lembrei de um ponto que me fascina na filosofia de Godard. A ideia de que a gente pode usar a nossa imaginação para criar a realidade. É como se a nossa mente fosse um laboratório onde a gente pode criar e experimentar infinitas possibilidades. Sim, a imaginação é uma ferramenta poderosa para a criação da nossa realidade. E Godard nos ensina a usá-la de forma consciente e direcionada através da técnica da visualização. E como a gente pode usar a visualização na prática? É como se a gente tivesse que criar um filme mental daquilo que a gente quer manifestar. Exatamente. A visualização é como criar um filme mental com o máximo de detalhes possível. Imagina a cena que você quer que aconteça na sua vida com todos os detalhes. As cores, os sons, as sensações, os sentimentos. E a gente precisa sentir como se a cena já estivesse acontecendo, como se já fosse real. É como se a gente tivesse que enganar a nossa mente. É mais do que enganar a mente. É fazer com que a mente acredite que aquela cena já é real. E para isso a gente precisa se envolver emocionalmente com a visualização. A gente precisa sentir a alegria, a gratidão, a satisfação de já ter realizado o nosso desejo. E com que frequência a gente deve praticar a visualização? É algo que a gente deve fazer diariamente. O ideal é fazer todos os dias, de preferência pela manhã e à noite antes de dormir. Mas o mais importante é fazer com constância, com disciplina, com fé. A prática constante é que vai fortalecer a nossa capacidade de visualização e de criação da realidade. E a gente precisa acreditar que a visualização vai funcionar, que realmente tem o poder de criar nossa realidade. A crença é fundamental. A fé é o ingrediente mágico que dá vida à visualização. Sem fé, a visualização é apenas um exercício mental. Com fé, ela se torna uma ferramenta poderosa para a criação da nossa realidade. E se a gente tiver dúvidas? Se a nossa mente questionar a eficácia da visualização? É normal ter dúvidas. A mente racional tende a questionar tudo aquilo que não pode ser explicado pela lógica. Mas a gente precisa se esforçar para focar na crença, naquilo que a gente quer que aconteça. A gente precisa se lembrar do nosso eu sou, da nossa capacidade de criar. E se a gente não conseguir visualizar com clareza? Se a imagem mental for muito fraca ou confusa? Não se preocupe, a capacidade de visualização é como um músculo que precisa ser exercitado. Começa aos poucos visualizando por alguns minutos por dia e vai aumentando o tempo gradativamente. E se a imagem mental for muito fraca, você pode usar outras técnicas, como a escrita, o desenho e a música, para te ajudar a criar a cena mental. Então o importante é não desistir, né? Continuar praticando até que a visualização se torne clara e poderosa. Exatamente. A persistência é fundamental para a gente alcançar qualquer objetivo na vida. Entendi. E com a visualização não é diferente. Se a gente praticar com constância, disciplina e fé, a gente vai conseguir criar a realidade que a gente deseja. E como saber se a gente está fazendo a visualização da forma correta? Existe algum sinal, alguma indicação de que a gente está no caminho certo? Godard fala sobre a importância da gente sentir a naturalidade da cena que a gente está visualizando. A cena precisa parecer real pra gente, como se já fizesse parte da nossa vida. A gente precisa sentir a naturalidade dos nossos movimentos, das nossas palavras, das nossas emoções. Então, se a gente se sentir desconfortável, forçado, é sinal de que a gente não está fazendo certo. É como se a visualização tivesse soa artificial. Pode ser um sinal de que a gente precisa ajustar a visualização, ou de que a gente ainda não acredita totalmente naquilo que a gente está visualizando. É como se a gente estivesse representando um papel, em vez de vivenciar a cena de forma autêntica. E como a gente pode ajustar a visualização para que ela se torne mais natural, mais real? A gente pode tentar mudar a cena, os personagens, o cenário, até que a gente encontre uma combinação que nos pareça natural, que nos faça sentir bem. É como se a gente estivesse experimentando diferentes roupas até a gente encontrar aquela que nos veste perfeitamente. E se a gente ainda não acreditar totalmente na visualização? Se a nossa mente racional continuar questionando a sua eficácia? A gente precisa trabalhar a nossa fé, fortalecer a nossa crença no poder da mente. A gente pode fazer isso de várias formas. Lendo livros sobre o assunto, assistindo a palestras, conversando com pessoas que já realizaram seus sonhos através da visualização. E também praticando, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente acredita. A prática reforça a crença e a crença potencializa a prática. Exatamente. A prática é a chave para o sucesso em qualquer área da vida. E com a visualização não é diferente. Se a gente praticar com constância, disciplina e fé, a gente vai conseguir criar a realidade que a gente deseja. Mas e a questão da ação?
A visualização sozinha é suficiente para a gente manifestar os nossos desejos. A visualização é um passo importante, mas não é o único. A gente precisa agir de acordo com a nossa visão. Então, a visualização é como o planejamento da obra e a ação é a execução do projeto. Perfeito. A visualização nos permite criar uma imagem clara e detalhada daquilo que a gente quer manifestar. Mas para que a manifestação se concretize no mundo físico, a gente precisa agir. A gente precisa dar os passos necessários para transformar a nossa visão em realidade. Esses passos podem ser simples como fazer uma pesquisa, entrar em contato com alguém, começar um novo curso. Exatamente. O importante é dar o primeiro passo e manter o movimento. A cada passo que a gente dá, a gente se aproxima mais do nosso objetivo. E à medida que a gente age, nossa fé se fortalece, a nossa visualização se torna mais clara e o universo conspira a nosso favor. Exatamente. A ação é o que coloca a nossa energia em movimento e atrai as oportunidades para a nossa vida. E quando a gente age com fé e determinação, nada pode impedir a gente de alcançar o que a gente deseja. Mas e se a gente encontrar obstáculos no caminho? Se as coisas não acontecerem como a gente espera? Os obstáculos são inevitáveis. Fazem parte do processo de crescimento e aprendizado. O importante é não desanimar, não desistir dos nossos sonhos. Mas como lidar com a frustração quando as coisas não saem como a gente planejou? É como se a nossa fé fosse posta à prova. A gente precisa lembrar que o universo tem seus próprios planos, seus próprios tempos. Nem sempre o que a gente quer é o que é melhor para a gente no momento. Às vezes os obstáculos surgem para a gente redirecionar para caminho melhor, para uma oportunidade maior. Então a gente precisa confiar no processo mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Exatamente. A confiança é a chave para a gente superar os desafios e alcançar a vitória. Quando a gente confia no processo, a gente se abre para as infinitas possibilidades que o universo nos oferece. E essa confiança se fortalece a cada obstáculo que a gente supera, a cada desafio que a gente vence. Com certeza. Cada obstáculo superado é uma vitória, um aprendizado, um passo a mais na nossa jornada de crescimento e evolução. E à medida que a gente vai vencendo os obstáculos, a nossa fé se torna inabalável. E a nossa capacidade de criar realidade se torna cada vez mais poderosa. Exatamente. E com essa fé inabalável, a gente pode realizar qualquer sonho, por mais impossível que pareça. Lembre-se, você é eu sou o criador da sua realidade. Acredite no seu poder e siga em frente com coragem e determinação. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu sobre eu sou hoje. Me sinto inspirada e motivada a colocar em prática tudo isso. E lembre-se, prática é fundamental. Coloque em prática os ensinamentos de Godard e observe os resultados na sua vida. Você vai se surpreender com o poder do eu sou. Com certeza. Agora eu preciso de um tempinho para digerir tudo isso e me preparar para a última parte do nosso mergulho. Ótima ideia. Te espero na próxima parte para a gente continuar explorando esse universo fascinante do eu sou. E você sabe, tem um fator que pode ser um grande obstáculo na manifestação dos nossos desejos. Qual? O medo. Verdade. O medo é como um freio de mão que impede a gente de avançar, né? Muitas vezes ele nos paralisa antes mesmo a gente começar a trilhar o caminho para realizar um sonho. Exatamente. O medo é uma emoção poderosa que pode nos dominar e nos fazer duvidar da nossa capacidade de criar a realidade que a gente quer. É como se ele nos sussurrasse: você não é capaz? Isso é impossível, é melhor nem tentar. E como a gente pode enfrentar esse gigante chamado medo? Ele parece tão invencível às vezes. O primeiro passo para vencer o medo é reconhecê-lo. É como se a gente acendesse a luz em um quarto escuro e enxergasse o que está ali. Entendi. A gente precisa identificar o que nos causa medo, qual a raiz dessa emoção. Certo. Depois é hora de questionar esse medo. Esse medo é real. Ele tem fundamento. O que de pior pode acontecer se eu enfrentar esse medo? É como se a gente tivesse que desmascarar o medo. Muitas vezes ele se disfarça de preocupação de cautela, mas no fundo é apenas uma ilusão que impede a gente de agir. Exatamente. Muitas vezes o medo é apenas um produto da nossa imaginação. É. Uma história que a gente conta para nós mesmos para justificar a nossa inércia. E a gente acaba dando poder a essa história, permitindo que ela nos controle. E como a gente pode tirar o poder do medo? Como a gente pode reescrever essa história e criar um novo final? Um final onde a gente é o herói e não a vítima. Enfrentando. A melhor forma de vencer o medo é se expor àquilo que nos causa medo. É como se a gente pulasse de um trampolim para a piscina. No início dá medo, mas depois a gente pula, a sensação é libertadora. É como se a gente desse um salto de fé, né? Confiando que mesmo que as coisas não saiam como a gente espera, a gente vai ser capaz de lidar com a situação. Exatamente. A fé é o antídoto pro medo. Quando a gente tem fé, a gente acredita que tudo é possível, que a gente é capaz de superar qualquer obstáculo. E essa crença nos dá força e coragem pra gente enfrentar qualquer desafio. Lembrando que para Godard, a fé não é algo externo que a gente busca em uma força superior, mas sim algo que reside dentro da gente. É fé no nosso próprio poder, no nosso eu sou.
Exatamente. É a fé na nossa capacidade de criar a realidade que a gente deseja de cocriar com o universo. É a fé que move montanhas, que transforma o impossível impossível. E como a gente pode cultivar essa fé inabalável? Como a gente pode fortalecer essa crença no nosso poder interior? Através da prática da persistência da confiança, a cada desafio que a gente supera, a cada obstáculo que a gente vence, a nossa fé se fortalece. É como se a gente estivesse treinando um músculo, tornando ele cada vez mais forte e resistente. E como o amor próprio se encaixa nesse processo? Eu acredito que a forma como a gente se vê, como a gente se trata, impacta diretamente na nossa capacidade de acreditar na gente mesmo e realizar os nossos sonhos. Com certeza. O amor próprio é a base para a felicidade e para a realização de todos os nossos sonhos. Quando a gente se ama, a gente se sente merecedor de todas as coisas boas da vida e a nossa fé na gente mesmo se torna inabalável. Mas como a gente pode cultivar o amor próprio? Como a gente pode aprender a se amar de verdade sem julgamentos ou autocrítica? Começando por se tratar com carinho, respeito ou compaixão. É como se a gente fosse o nosso melhor amigo, aquele que nos apoia incondicionalmente, que nos incentiva a crescer e a evoluir. Então, o amor próprio é como um abraço acolhedor, que a gente se dá todos os dias reconhecendo o nosso valor, a nossa beleza, a nossa força interior. Exatamente. E quando a gente se ama dessa forma, a gente se torna capaz de amar os outros de forma mais genuína e verdadeira. O amor próprio é a fonte de todo amor. É como se o amor próprio fosse a raiz de uma árvore frondosa e o amor que a gente sente pelos outros fosse os seus frutos. Perfeito. E essa árvore precisa ser cuidada, nutrida, com pensamentos positivos, com palavras gentis, com ações amorosas. E essa nutrição precisa ser constante, né? Assim como a gente rega uma planta todos os dias, a gente precisa nutrir o nosso amor próprio diariamente para que ele floresça e se fortaleça. Exatamente. O amor próprio é um jardim que precisa ser cultivado com carinho e atenção. E à medida que a gente cuida desse jardim, ele nos presenteia com flores exuberantes e frutos saborosos. Falando em frutos saborosos, me lembrei de algo que me encanta nos ensinamentos de Godard. A ideia de que a gente não precisa esperar a vida melhorar para ser feliz. A felicidade não é um destino, mas sim uma escolha que a gente pode fazer a cada instante. Exatamente. A felicidade não depende de fatores externos, como bens materiais, status social ou reconhecimento profissional. A felicidade é um estado de espírito que a gente cultiva dentro da gente. Então a gente não precisa esperar ter um carro novo, uma casa nova, um emprego novo para ser feliz. A gente pode encontrar felicidade agora com aquilo que a gente já tem. Com certeza. A felicidade está disponível a cada instante, basta a gente escolher e enxergá-la. A gente pode encontrar felicidade nas pequenas coisas da vida. No sorriso de uma criança, no canto de um pássaro, no abraço de um amigo. Mas e se a gente estiver passando por um momento difícil? Como a gente pode encontrar felicidade em meio à dor, à tristeza, ao sofrimento? Em momentos difíceis, a felicidade pode parecer um objetivo distante e quase impossível de alcançar. Mas é nesses momentos que a gente precisa se conectar com a nossa força interior, com a nossa fé, com o nosso eu sou. É como se a felicidade fosse uma luz que nos guia em meio à escuridão, nos dando força para seguir em frente, para superar os desafios. Exatamente. E para manter essa luz acesa, a gente precisa focar nas coisas boas da nossa vida, cultivar a gratidão, nutrir pensamentos e sentimentos positivos. É como se a gente estivesse alimentando a chama da felicidade com a lenha da esperança, da fé, do amor. E a gente precisa se perdoar pelos erros do passado, né? Libertar a gente do peso da culpa e da autocondenação para que a gente possa seguir em frente com leveza e alegria. Com certeza. O perdão é um presente que a gente dá para si mesmo. Quando a gente se perdoa, a gente se liberta das correntes do passado e se abre para um futuro mais feliz e pleno. Que lindo! E ao se perdoar, a gente se torna mais compassivo com a gente e com os outros, né? A compaixão é como um bálsamo que cura as feridas da alma, que liberta a gente do sofrimento. Exatamente. A compaixão é a chave para a paz interior e para a harmonia nos relacionamentos. Quando a gente é compassivo com a gente e com os outros, a gente cria um ambiente de amor, de compreensão, de perdão. E nesse ambiente, a felicidade floresce naturalmente como uma flor que desabrocha sob a luz do sol. E a beleza da felicidade é que ela é contagiosa. Quando a gente está feliz, a gente irradia essa energia para as pessoas ao nosso redor, contagiando elas com a nossa alegria, com a nossa paz interior. É como se a felicidade fosse um vírus do bem que se espalha pelo mundo, transformando corações e mentes. E essa é a nossa missão. Espalhar a felicidade, a paz e o amor por onde a gente passar. E para isso a gente precisa começar por nós mesmos, cultivando a felicidade interior, a fé no nosso poder, a confiança no eu sou. Que lindo. Obrigado por compartilhar essa sabedoria com a gente hoje. Eu sinto que essa conversa reacendeu a chama da esperança no meu coração e me inspirou a trilhar o caminho da felicidade com mais coragem e determinação. E lembre-se, você é o eu sou, o criador da sua realidade. Confie no seu poder, siga sua intuição e nunca desista dos seus sonhos. Com certeza. E que essa jornada seja repleta de amor, de luz, de felicidade e de muitas realizações.
Agradeço a todos que nos acompanharam nesse mergulho profundo no poder do Eu Sou. Até a próxima.